Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional que acaba empatando em 0-0 com o Grêmio, né? O arquirrival que veio até o estádio Beira-Rio na noite deste sábado para não jogar. E o time do Paulo Pesolano acabou não aproveitando tanto a vontade de não jogar do Grêmio, quanto também a ascensão, né, que teve aí no Campeonato Brasileiro. Tem muita gente, obviamente, que fala aqui da questão dos 5 jogos sem perder e dos 11 pontos conquistados em 15 disputados. Mas a verdade é que o Internacional acaba deixando 2 pontos para trás, né? Na tabela de classificação, se a gente for colocar ainda até mesmo o ponto que a gente poderia ter conquistado contra o São Paulo até os 41, né, do segundo tempo, a gente estaria, olha, muito próximo, tá, de uma sexta ou sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O Inter, nesse momento, então, tem 13 pontos e, claro, agora aproveita a semana cheia de trabalho para depois enfrentar o Mirassol, também aqui no estádio Beira-Rio, para conseguir, quem sabe, aí manter a sequência, né, de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Tu fica comigo até o final do vídeo? Te inscreve também no canal, porque tem algumas coisas de bastidor aqui que eu quero te fazer. Talvez assim tu entender um pouquinho do que aconteceu aqui. Pesolano não gostou muito da minha pergunta, né, a respeito do Alex, e eu quero também destacar isso em cima do que eu consegui por aqui, tá? Não te esquece que as Gemas Brilhantes são minha parceira e, claro, também estão te esperando para tu ter, quem sabe, uma alternativa aos investimentos bancários, consórcios, CDB, enfim. Tem muita coisa aí que tu pode pegar e aproveitar com as Gemas Brilhantes, porque são investimentos em diamantes. E também é uma alternativa bem interessante para tu colocar uns pila no bolso, tá? A verdade, cara, é que ele teve alguma dificuldade, principalmente do lado esquerdo, porque o Matheus Bahia sentiu. E agora ele também é dúvida, né? Junto com o Gabriel Mercado, junto com o Bernabé, são dois jogadores que acabaram tomando cartão amarelo e também não vão estar, né, diante do Mirassol aqui no estádio Beira-Rio. Mas a verdade é que o lado esquerdo não foi nem um pouco assertivo, da mesma forma que outros jogos, né? A dupla Bernabé e Carboneiro não deu certo, do outro lado a dupla Vitinho e Bruno Gomes também não, e no meio, cara, bom, aí a gente tem a burocracia, basicamente, né, do Bruno Henrique, a burocracia do Alan Patrick, que também errou demais como um camisa 10 e o grande articulador do Internacional, e no final das contas a gente acaba não conseguindo, né, pifar os nossos dois atacantes que entraram no jogo, né, o Alejandro e o próprio Rafael Borré. O Borré ainda teve uma chance clara na frente do Everton, né, e acabou fazendo uma grande defesa o goleiro do Grêmio. Bom, mas o que eu quero trazer em termos de bastidor, tá? A grande dúvida é porque o Kaique, por exemplo, que vem de um departamento médico, né, de uma lesão muscular e que teve apenas uma semana de trabalho, acabou na frente do menino Alex. E aqui fica em cima até da resposta do Pesolano para mim, e eu quero que tu assista agora. Te liga. Que é um menino que tinha um momento no Campeonato Gaúcho, talvez tenha sido o destaque do Campeonato Gaúcho. Ele acaba num ostracismo, joga pelo sub-20 e enxerga o momento dele na temporada ficar atrás do Kaique, que vem, por exemplo, de uma lesão. Por que o momento do Alan Patrick é diferente do momento do Alex? Por que o Kaique serve, por exemplo, mais do que um menino que talvez seja até um ativo do clube, que nesse momento ele está sendo, querendo ou não, botado de lado até para jogar no sub-20? E qual até a ideia, né, de usá-lo no sub-20 também? Obrigado. Alex es un buen jugador, es un menino, mas sempre pergunta por jogadores que não jogam. Alex. Cara, a veces procuramos más like que pregunta. No gosto siempre la misma pregunta. Siempre pregunta por jugador que no joga. Alex es un menino que viene creciendo, jugó, venía mucho tiempo sin jugar, jugó entre semana, es un menino que tiene que crecer. Es un buen jugador, cara, muy buen jugador, un menino que entrena muy bien. Después tenemos jugadores que vienen de refuerzos, você tem que tener un equilibrio en el equipo. Es nosso activo, porque hoje el treinador lo hizo activo, porque Alex no jugaba sub-20, ano passado jugaba pouco. Também. Então agora eu tenho que procurar o momento que eu sinto que seja necessário para ele e para o equipo. Se eu colocava a Alex antes, capaz que hoje não estamos falando de Alex e capaz que Alex já não estava mais em primeiro time, porque lo quemava antes. Então um treinador está todos os dias com os jogadores e isso, tem que confiar. Estamos fazendo o melhor para Alex, o melhor para o Inter. E o melhor para ganhar cada jogo. Alex viene crescendo muito, tem que seguir sumando minutos. Así que nada, Kaique venía entrenando muy bien, machucó. Tem Tabata también que lo viene entrenando muy bien, que necesitamos pegar también la confianza de Tabata, un jugador que tiene que marcar diferencia.
Thiago Maia viene recuperando también sus performances, tem muito para dar Thiago Maia también, Bruno Henrique, un gran jugador. Tenemos jugadores que tenemos que ir recuperando devagar, y no es colocar un menino por colocar o cuándo colocarlo. Lo tengo todos los días. Si Dios quiere va a seguir sumando minutos en la sub-20, si lo necesitamos próximo domingo jugará o no jugará, mas lo más importante hoy es que los que entraron dentro del campo hicieron lo mejor para o Inter, siguen crescendo, e los que estão fora seguir trabalhando para ter a oportunidade deles. Bom, eu entendo, né, que ele ache que a verdade é para... A pergunta ela é para tirar likes, né? Eu espero que ele não tenha esse pensamento sozinho, né? Alguém deve ter dito para ele, obviamente, né, que trabalha com internet e eu quero like. Enfim, isso talvez que seja a questão mais lamentável de todas, né? Porque a ideia era botar os meninos para poder aproveitar os meninos agora ao longo da temporada, né? Os meninos que jogaram o Campeonato Gaúcho e que foram destaque e que, inclusive, o próprio Alex jogou na lateral esquerda na final, em que poderia, de repente, ter até encerrado a carreira do menino, dependendo de como fosse em uma final, num clássico Grenal, né? Aquele 1-1 aqui no estádio Beira-Rio, que acabou culminando, né, com o título do Grêmio. A grande verdade é que ele acaba descendo para o sub-20, todo mundo aqui que a gente conversa diz que ele está treinando bem e no fim das contas ele não tem a oportunidade. Eu destaco mais uma vez, né, no jogo contra o Corinthians, o Kaique ainda estava em retreinamento, ou seja, no domingo passado ele estava em retreinamento, ele não estava treinando com os demais jogadores. Ou seja, ele treinou ao longo desta semana e acabou entrando no segundo tempo na frente do Alex. Então eu acho que é pertinente a gente tentar entender o porquê o Pesolano, né, coloca outros jogadores na frente do menino, quando o menino é um ativo do clube, quando o menino é uma alternativa que foi, né, bem vista no Campeonato Gaúcho, né, ao longo aqui do estadual de 2026. Tem outras coisas também, né, que ele acabou falando e que algumas pessoas até me disseram aqui em cima da produção do time, né, que fora de casa o time produz mais, porque jogando no bloco médio, no bloco baixo, o time da casa dá mais espaço, né? Porque tu vai, por exemplo, entregar a bola para o adversário fora do Beira-Rio e fora do Beira-Rio o time adversário vai jogar, o time adversário dá espaço, o time adversário ele tenta propor e o Inter sai num contragolpe, o Inter sai no abafa no duelo do meio e depois acaba tentando fazer o seu gol. Foi assertivo nas outras vezes, né? Contra o Corinthians, contra o Santos na Vila Belmiro. Então, nesse quesito, teria facilidade o time do Paulo Pesolano, porque fora de casa, os outros times, né, precisam ter o ritmo da partida ou ditar o ritmo da partida. Quando o Inter está dentro de casa, o Inter tem que ditar o ritmo da partida. E é esse o ponto que eles ainda não conseguem de equilíbrio. Todo mundo celebra, obviamente, o ponto conquistado, porque são 11 em 15. Tá? E aí agora a próxima sequência é mais um bloco de 5 jogos. E aí tentando fazer, continuam, pelo menos, né, todo mundo que eu falo aqui, aquele 60%. Ou seja, 9 dos próximos 15 pontos. A partir dos 13 que temos, seriam 22 aí na tabela, quase, né, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com algo na casa dos 22 a 25 pontos, dependendo do que acontecer. Eu acho pouco. Principalmente para um segundo semestre em que os times vão reforçar no meio do ano, em que os times vão acabar jogando mais as ganhas do Campeonato Nacional e a gente vai ter muito mais dificuldades. Então, eu acho pouco, mesmo que seja a avaliação aqui de boa parte das pessoas aqui na Zona Mista e dentro do estádio Beira-Rio. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, já que o Pesolano diz que é importante, né? Então, quem sou eu para dizer o contrário? Deixa o like, te inscreve no canal e compartilha também aí para o maior número de colorados e a gente continuar crescendo por aqui. Hoje à noite tem intervenção lá da Masper TV, diretaço para ti a partir das 8 horas. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.